Bom dia, Domingos. Bom dia, internautas. Começando mais um Todo Domingo. Primeiro, queria dar o Feliz Dia dos Pais para você, Domingo. Bom dia, Milton, obrigado. Uma data hoje importante, né? Dia dos Pais. Que lembrança você tem do seu pai, Domingo? Eu tenho boas lembranças, acho que as melhores. Eu costumo dizer que tem coisas na vida que tá certo. Eu acho que a escolha de Deus, do meu pai, da minha mãe, são coisas que eu digo são perfeitas. A lembrança do pai é uma pessoa, uma lembrança que eu trago, assim, uma vontade, até de vez em quando eu já estou aí, meu pai já partiu há um tempo, e de vez em quando dá essa vontade de estar com ele, né? Mas é uma lembrança boa. Pensar no pai sempre é muito gostoso. Sonhar com o pai é muito raro, mas já sonhei algumas vezes, é uma alegria imensa. Então é muito gostoso. Essas são minhas lembranças do Dia dos Pais, do meu pai, né? Do Dia dos Pais hoje é, é também muito agradável estar com minhas filhas, né? Tenho duas filhas, e também coisa maravilhosa. Acho que ser pai é um dom de Deus. Então, as lembranças que eu tenho do meu pai definiram a minha profissão, porque quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai era funcionário público, mas também ele era representante comercial dos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, aqui em Bofete, e ele entregava de manhã os jornais, chegavam do ônibus de São Paulo, e eu ia com ele, dividir os cadernos dos jornais, que vinham separados. Aí a gente se dividia, cada um ia para o lado da cidade, entregava. Aí às 8 ele entrava no trabalho dele e eu ia para a escola. Então, assim, definiu muito a minha vontade de leitura. Ele gostava muito de rádio, televisão. A minha profissão vem muito desse primeiro contato do meu pai. E a cada ano que passa, Domingos, faz 25 anos que ele se foi. Eu mais entendo o meu pai como ele era. Eu não julgo mais meu pai. Eu entendo que ele deu tudo de melhor que ele podia. Respeito e amo. É um distanciamento que o falecimento dele possibilita ver como ele foi bom, né? E eu acho que a gente amadurecendo também tira um pouco daquela rebeldia, tira muito, né? Ou totalmente aquela rebeldia de julgar os pais, né? Os pais, eles são os seres que mais nos amaram, né? Nunca você vai encontrar um amor tão grande como seus pais para você. Ou você para suas filhas também representa isso. Então eu tenho uma lembrança muito boa dele no dia de hoje. Eu sempre trago, o pai dizia uma coisa que na minha carreira também muito usei, eu trabalhei muito com planejamento, e dizia, mente que não pensa, corpo que padece, né? Então, sempre de uma ação a gente tem que também pensar. Isso era uma frase que aprendi com meu pai, que carrego todo dia. E uma coisa importante também que a gente traz que você trouxe e que é importante é isso, né? Eternizada na voz da Elis Regina, na letra do Belchior, né? Aquele final. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos, como os nossos pais. Então, a gente tem que entrar em paz. É como se o conflito, muitas vezes, de pai e filho não é uma coisa positiva para nenhum dos dois lados, porque a gente traz essas características. E como eu disse agora há pouco, né? Essa é uma escolha de Deus, né? A gente, por exemplo, assim, tem coisas que a gente escolhe na vida, né? Então a gente brinca que eu escolhi a moça que eu fui casar, mas o pai da gente, a mãe da gente, não foi escolha nossa. Então a gente tem que entrar em paz com isso, com harmonia com isso e, e ter essa percepção do não julgar. As pessoas, elas oferecem os melhores. Então, tem momentos que é difíceis, tem situações que a gente muitas vezes não consegue entender, mas se for possível, entre os pais e os filhos, é muito importante a harmonia, muito importante a compreensão. Isso que você disse, né? Muitas vezes, depois do meu pai partir, eu identifiquei o quanto ele me amava, o quanto ele foi bom para mim. Bom, Domingos, mudando de assunto, teve uma tragédia aérea, um acidente em Vinhedo que matou 62 pessoas até o momento, né? Essa informação que nós temos. E eu também comecei a pensar por que a tragédia, a notícia trágica, a morte, ela chama tanto a atenção das pessoas.
as TVs, a internet, os rádios, os meios de comunicação passam uma morte, uma tragédia. Agora é essa de Vinhedo, mas antes foi, sei lá, a morte do Ayrton Senna, que parou o país, o Tancredo, que a gente se lembra. O que você acha? Essa morbidez do ser humano pelo lado negativo, pela morte, vem da onde, na sua opinião? Eu acho que a tragédia, nesse caso, é claro, o ser humano ele é curioso pelas coisas que aconteceram, muitas vezes ele é mais curioso pelas histórias tristes do que das felizes, né? Então, até, muitas vezes a gente acaba, no Dia dos Pais, a gente tem que se alegrar, não se entristecer, muitas vezes, com as histórias da vida da gente. Por exemplo, eu acho que traz um pouco também dessa como que palavra que eu poderia me expressar, estou aqui procurando, Milton, o receio que a gente tem do inesperado. Muitas vezes a gente tem certezas na vida. E, por exemplo, assim, aquele avião, cara, ele caiu do lado de uma casa. É improvável o que aconteceu. As pessoas foram de avião, e avião é um meio seguro, pessoas com carreiras bem-sucedidas, filha e pai que ia comemorar o Dia dos Pais. Então, por exemplo, assim, acho que não é só o conceito da tragédia, é aquilo que dizer assim, cara, como somos limitados, a gente está muitas vezes pensando a um pouco à frente, e em qualquer momento a vida pode dizer, ei, chegou a hora. Então, por exemplo, assim, acho que sim, tem um apelo, muitas vezes comercial, é um excesso, você começa a querer procurar, aí a gente vê engenheiros de voo que a gente nem sabia que tinha tanta gente que conhecia. Ontem tinha uma reportagem que o cara já estava lendo o manual do avião, já como uma técnica, aqueles alertas que a gente tem no manual dos eletrodomésticos, o cara lia como se fosse, olha, e não é, eu acho que, por exemplo, assim, é seguro a aviação, é o inesperado acontece em todas as circunstâncias, eu acho, eu, eu percebo essa condição. Então, as pessoas, eu acho, não é que elas têm esse amor, esse caso é um fato específico, triste que a gente podia estar comemorando a medalha, triste comemorando a Olimpíada, é difícil mesmo, a gente quando tem uma questão de luta, a gente também não comemora os ganhos da gente naquele momento, então, é um pouco compreensível. Mas eu queria trazer uma lembrança de um jornal chamado Notícias Populares. Era um jornal impresso, muita gente nem conheceu, né? Porque o auge dele foi dos anos 70, 80, 90, e é um jornal que as pessoas falavam que se você dobrasse, saía sangue. E aí, um dia, na faculdade, o professor me falou o seguinte, ele falou, Hamilton, fiz essa pergunta para ele, por que as pessoas são tão mais interessadas em tragédias do que notícias boas? Ele falou, Hamilton, a notícia não é o cachorro morder o homem, é o homem morder o cachorro. Outra coisa, ele falou, imagina o cara que vai trabalhar de manhã, ele pega, vamos citar São Paulo, pega lá na Zona Leste, hoje tem metrô, mas naquela época ônibus, baldeação, trem, tal. O cara fica 2 horas para chegar no trabalho, acorda às 4 da manhã, tem uma vida desgraçada. Então, naquele momento que ele abriu Notícias Populares, era um jeito de ele falar, pô, eu pelo menos estou vivo. Né? Então, é uma comparação, é uma certa conformação de que tem gente levando uma vida pior. E, para encerrar, o Schopenhauer, que foi um grande filósofo, ele falava assim, que a única alegria da ovelha, quando as ovelhas estão junto, é olhar do lado a ovelha que foi escolhida para o abate, e ela não foi. Então, mostra um pouco essa coisa do ser humano, tipo assim, caramba, morreu lá, foi uma tragédia aqui, e eu estou vivo, entendeu? É uma constatação mórbida, mas é plausível, na minha opinião. Se olhar para cima, a gente está tão distante do topo da pirâmide, mas na hora que a gente olha para baixo, a gente vê que tem situações bem pior que a nossa. É plausível a compreensão. Acho que a gente tem que olhar também, eu acho que nesses momentos, acho que são momentos de reflexão, uma tragédia. Mas também tomar muito cuidado, né? Porque eu acho que a gente tem que estar voltado também para as coisas positivas, para as situações gostosas. Eu agora de manhã vi os programas rurais na TV, também são coisas muito gostosas, você ver o ambiente, ver o crescimento, ver a estrutura. A gente ficar preso nas coisas negativas, parece que isso vai contaminando um pouco. Então, o, o, a filosofia, muitas vezes, americana, do poder do subconsciente, essas questões, eles têm uma visão que é positivista, que é muito correta, né?
é olhar o lado positivo. E para coisas que você não tem mais ação, por exemplo, a tragédia é uma questão, está fora da sua ação, você não tem mais ação a fazer. É viver aquele momento de luto e partir para a vida, não tem muito a questionar essas questões. Agora, ficar revivendo, remoendo, retrabalhando essas coisas, isso é um trabalho que eu acho que é da justiça, eu acho que é da questão entender se houve algum erro, mas a gente, como cidadão, devia tocar a vida para frente. Então, mas, por exemplo, uma cobertura. Eu lembro da morte do Mamonas também, velório, ficou 5 dias passando sem parar. Na morte do Ayrton Senna, teve uma pessoa que eu conheci que ficou assistindo aquilo o dia inteiro e se matou, né? Ficou vendo a televisão e já devia ter uma quedinha para depressão, ou já estava com depressão, mas espiritualmente, né? Para não fugir do nosso papo de domingo, eu vejo como um resgate coletivo um acidente desse, né? As pessoas que estavam ali chegou a hora, entendeu? Não está na hora da gente, se você não estiver preparado. Mas a hora que chegou a hora sua, meu amigo, eu sobrevivi a um acidente de paraquedas, não era a minha hora. Você entendeu? É improvável. O que aconteceu comigo é 1 em 1 milhão. E eu estou aqui. Agora, quem estava ali naquele avião, meu amigo, era a hora. Você entendeu? Era a hora. Eu não concordo quando falar, o cara pegou um carro, veio um motorista embriagado e bateu nele. Aí a gente pode questionar prudência, imprudência, tudo. Mas não querendo ser fatalista, mas querendo aceitar o que a vida traz, Maktub estava escrito. É, a gente tem aquela máxima daquela história, né? Quando o rapaz descobriu que a morte estava atrás dele, né? E fugindo da morte, ele raspou a cabeça, ficou careca, falou, a morte não vai me pegar hoje, né? A morte procurou e não achou. Em determinado momento, cansada da procura dela, a morte fala, vai esse careca mesmo, né? Então, por exemplo, assim, né? É para dizer que a gente tem esse processo, acho que tem sim, acho que são coisas que a gente não vai ter certeza, né? Eu vejo minhas expressões, muitas vezes eu acho, acho mesmo, então não tendo certeza nessas condições. Então, é ter um pouco faz parte da vida, por isso que a gente tem que trazer o presente. Então, hoje, eu acho que mais do que tudo isso é viver o Dia dos Pais hoje. Quem está com seu pai, viva bem com seus pais. Os pais tem um momento de gratidão com os filhos. Os filhos que não têm um pai, tragam lembranças boas dos teus pais. Eu acho que é esse momento presente. Então, viver o presente, tragédia aconteceu, acho que tem que sim fazer as investigações necessárias, as condições necessárias, mas não tem que ficar curtindo muito isso, não. Tem que existe um momento de luto, o momento de luto é para as famílias, nós, cidadãos distantes, sabemos o noticiário que a gente acompanha, mas você também tem que pensar positivamente. Então, esse é o conceito, muitas vezes, da economia, né? A expectativa positiva que faz a ação subir, muitas vezes não é o resultado do balanço. Então, temos que ter expectativa positiva em relação ao dia de hoje e à vida da gente. Bom, nós estamos chegando ao final e, da minha parte, eu queria dizer o seguinte. Tem estudos que mostram que o nosso cérebro ele não diferencia nem ficção de realidade. Então, se você vê um filme muito violento, vai impactar na sua qualidade de vida, no seu sono, por à noite e tal. E uma notícia negativa, por exemplo, eu tenho um hábito, eu vejo as manchetes, mas quando vem aquela enxurrada de tragédia, eu não vou a fundo. Porque se eu não posso resolver, por que eu vou me deprimir? A gente tem que selecionar muito o que vê. O filtro da vida está dentro da gente. Olhar para a vida para o lado bom ou para o lado ruim, como você falou. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais, meu amigo. Bom domingo. Obrigado, Milton. Eu queria também agradecer aqui, poder estar compartilhando esse Dia dos Pais aí um pouco com vocês, agradecer minhas filhas, momento gostoso da vida. Eu acho que é dizer feliz Dia dos Pais a quem é pai, aproveita seus filhos, e quem puder também, quem tiver com o pai, abraça, curte esse dia, quem não tiver com o pai, muitas vezes tenta trazer essa harmonia entre eles, porque escolhas divinas, como você diz, essas coisas que a gente pode fazer, com certeza tem seus motivos e tem suas certezas. Feliz Dia dos Pais a todos, feliz domingo, Hamilton, boa semana para nós.